E a gente continua falando sobre os reflexos da guerra na Ucrânia aqui no Brasil. Eu converso agora com a advogada Renata Abalém, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor, do Contribuinte, o IDC. Ela já está aqui comigo. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Agronotícias. Bom dia, Pedro. Bom dia, quem está nos assistindo. Um dia excelente, Dia da Mulher, mas com notícias não tão agradáveis, né? Guerra é Infelizmente. guerra. Exatamente. Bom, queria já aqui trazer as felicitações para a doutora também, né? Um feliz Dia da Mulher. Apesar da situação, temos também que colocar um sorriso no rosto na hora que É realmente é para verdade, colocar, não é verdade? Então é tá certo. verdade. Vamos voltar então a falar do assunto que nós estamos aqui trazendo, que é em relação ao conflito lá na Ucrânia, né? As sanções econômicas na Rússia e o conflito no território ucraniano estão alcançando aí o transporte marítimo, né? Em relação ao seguro de mercadorias. Isso tem trazido reflexos, não é? Sim, uma vez que os países estão se mobilizando para criarem sanções para a Rússia, essas sanções financeiras, econômicas, elas vão eventualmente, às vezes necessariamente, esbarrar no seguro e no resseguro das mercadorias, do transporte, do comércio internacional. Significa que, não havendo seguro ou seguro se encarecendo bastante, essas mercadorias elas vão ficar muito difíceis de chegar até nós. E isso gera um aumento de tudo. Eu estava ouvindo o seu programa, então você falou do aumento do combustível, que o governo está estudando uma situação. Nós ouvimos agora o aumento do trigo e a projeção que a gente faz é uma disparada de preços de todas as vertentes. Aonde que tem consumo, nós vamos ver disparada de preços. E isso é uma lástima, viu, Pedro? É uma lástima, porque nós, além de estarmos no mês da mulher, dia 15 nós comemoramos o Dia Mundial do Consumidor. E a conta vai cair no nosso colo. Isso aí é indiscutível. Nós vamos pagar a conta por essa guerra na Ucrânia, na Rússia, pelas sanções que vão acontecer, que já estão acontecendo. Indiscutivelmente, o custo vai ficar para nós. Nós que fazemos supermercado, nós que abastecemos o nosso carro, nós que fazemos a roda girar, somos nós que vamos pagar essa conta. Isso vai resvalar também no campo, né? Trazendo aí problemas na questão principalmente dos fertilizantes, que vai Sim. para a gôndola, né? Eu sempre falo, se mexe na gôndola é porque mexeu lá no campo também. Neste sentido, aumenta também oportunidades do Brasil acabar conquistando novos mercados ou se interessando por novos mercados para suprir essa demanda, né? Que vai sendo, aí sendo mais achatada por conta deste conflito lá na Ucrânia, não é? É aquela situação, se tem limão, então vamos tentar fazer uma limonada. Toda época de crise, seja ela crise pandêmica, seja ela guerra, nós temos a oportunidade de olhar para outras situações que às vezes não enxergaríamos em tempos comuns. Então, é uma oportunidade de olhar outros mercados. Eu estava vendo também a sua entrevista anterior falando sobre as câmaras árabes, né? E é muito interessante, porque os países árabes, eles produzem fertilizantes com qualidade tão boa quanto a qualidade da Rússia. Eu não posso falar para você em termos de valores, mas eu acredito que nessa balança financeira aí, os valores são quase que idênticos. Então, é uma oportunidade do Brasil identificar novos mercados, identificar novos produtos e ir atrás desses produtos, que não sejam os produtos usuais, mas que possam estar fazendo com que o campo não pare, porque o que nós comemos vem de lá. Então, o que as nossas commodities, né, do campo, elas são gigantescas, elas são o que faz o nosso mercado, a nossa balança comercial estar nos patamares mundiais, é o campo. Então, é importante esse olhar para outros mercados. Geral, a população vai sentir esses reflexos, né? E até mesmo a gente pontuar questões de preços abusivos, porque a gente pode ter aí se deparar com, por exemplo, né? Nós estamos num pico de safra, aumenta o frete, os caminhões estão aí cruzando estradas Brasil afora, Brasil adentro, enfim.
levando aí, dando sequência à safra brasileira. E isso nós estamos vendo um aumento expressivo do diesel, decorrência também já do petróleo, né, que já está sofrendo com as sanções lá no leste europeu. Qual é o cuidado para que nós não venhamos ter problemas em relação aos preços abusivos, uma vez que a gente já passou por isso no passado recente, logo lá no início da pandemia, que estava alto, o preço da máscara estava caro, o preço do álcool em gel? Você vê, né, Pedro, aquela situação foi uma situação bastante emblemática e a gente percebeu a educação do fornecedor brasileiro. Nós precisamos de ter uma educação para consumo e não é só o consumidor que tem que se educar, o fornecedor também tem que se educar. E aquilo ali, o que a gente viu foi uma falta de educação para consumo, foi uma falta de educação. Aquele aumento abusivo de uma hora para outra de álcool em gel, de máscaras, os órgãos de defesa do consumidor apreendendo máscaras, apreendendo álcool em gel, inclusive falsificados, álcool em gel escondidos para que os produtos esperassem o preço ficar mais caro. Então, nós precisamos nos educar para isso. Mas, enquanto isso não acontece, o que o consumidor tem que fazer? Ele tem que prestar atenção. Não é possível hoje um produto custar R$1 e amanhã ele custar 5. Então, quando houver essa disparidade sem razão, nós estamos vivendo um período de guerra, nós estamos vivendo um período em que nós vamos ter uma alta na inflação, mas não é absurdo, não é uma coisa que é ilógico. Então, o consumidor é o guarda. Hoje, o guarda do consumo é o consumidor. É o consumidor que, quando ele vê um preço abusivo, ele reclama, ele vai nos órgãos de defesa do consumidor, ele vai nas redes sociais, ele põe a boca no trombone. Por quê? Porque ele é quem está lá na ponta. A ponta é que sente e é a ponta que tem que noticiar. Quem descobre o mau fornecedor não são os órgãos de defesa do consumidor, é o próprio consumidor. Então, o consumidor tem que ficar atento para não permitir que situações como aquelas que nós vimos na pandemia, com álcool em gel e máscara, se repitam. E isso tende a acontecer enquanto nós não tivermos educação de fornecedor, educação de consumo para fornecedor. É muito importante. Aonde eu vou, eu falo sobre isso, porque não é o consumidor que é ruim. Não é só o consumidor que precisa ser educado a consumir o que é importante, ou o que é necessário, ou o que é imprescindível. É o fornecedor que tem que entender que a roda só gira com o consumidor pagando e comprando. Não adianta a sua precificação ser absurda, o seu preço alcançar a estratosfera, porque os órgãos de defesa do consumidor vão te autuar e com a denúncia do consumidor. Pedro, eu acho isso importantíssimo, por isso que eu estou batendo, eu estou sendo enfática nisso aí. A alta de preços, quem controla é o consumidor. Com certeza. Doutora Renata, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Agradeço aqui as suas explicações, falando aí do consumidor de uma forma geral, que tem sempre que ficar de olho, também fazendo uma análise aí dos reflexos lá no leste europeu, aqui no nosso país. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigada, um bom dia.